Oi, gente, graça e paz. Eu quero compartilhar com você que é uma coisa que eu compartilhei com poucas pessoas na minha vida, mas eu decidi fazer esse vídeo. A maior questão da humanidade, creio que seja compreender a sua origem, o propósito de sua existência. E você tem que concordar comigo que a maneira como está na Bíblia confronta, se choca muitas vezes com as descobertas científicas. E isso causa muita dúvida na cabeça das pessoas. Por isso tem muita gente que descarta a existência de Deus. Às vezes Deus é apresentado até como um ser manipulador, até incoerente. Por exemplo, se lá está escrito que Deus criou e queria que o homem não pecasse, por que então que ele coloca uma árvore do fruto proibido? Por que está escrito assim? O que seria isso? Uma pegadinha? Será que Deus foi só para prejudicar o resto da raça humana que ele colocou aquela árvore lá? E qual a origem do mal, por exemplo? Se tudo foi criado por ele, então ele seria o criador do mal? Tanta injustiça social diante no que existe no mundo e um ser que pode resolver tudo, que tem todo o poder. Isso leva pessoas como o filósofo Nietzsche a dizer assim: Deus está morto. Então a história fica um pouco confusa e dá margem para este monte de religião. Afinal, o que Deus quer de verdade? O que eu vou falar aqui hoje é fruto da minha observação e a minha síntese depois de buscar tanto a resposta. Então, se tem alguém aqui que tem medo de pensar ou que acha que está pecando só de dar um outro sentido, um outro olhar àquilo que ele sempre aprendeu, o que está escrito, esse vídeo não é para você, tá? E provavelmente eu creio que essa vai ser a história mais incrível que você já ouviu. Depois da vinheta a gente volta. Fica comigo aí. Bem, primeiro eu quero deixar bem claro que vou olhar para o tempo, não numa perspectiva divina, vamos dizer assim, porque Deus é espírito. E esta percepção que a gente conhece do tempo, cronológico, não se encaixaria nessa dimensão, não se encaixa nessa dimensão divina. Para Deus não existe, por exemplo, passado, presente nem futuro. Isso está na nossa dimensão de tempo e espaço. Então o que a gente vai fazer? Eu vou usar uma linguagem que nos é compreensível, é a nossa, que nós conhecemos, essa linguagem cronológica, de fatos sucessivos. Vamos expandir nossas mentes, pensar que já havia antes de qualquer coisa, antes de haver o próprio tempo, antes de haver espaço, antes de haver luz, só havia Deus. Interessante que em Salmos 90, versículo 2 diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E é interessante que em muitas passagens encontramos esta expressão de eternidade a eternidade, tu és Deus. Bem, agora vamos pensar o seguinte: aonde Deus estava antes de tudo acontecer? Em lugar nenhum. Não existia nada, não existia espaço, você lembra que eu falei? Tempo. Essa questão geográfica, referências de localização, só existia Deus. Tudo que existe, tudo que há, veio dele. Tudo existiu a partir de Deus. A outra coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, com quem Deus estava? Ele não estava sozinho e também não estava com ninguém. Parece confuso, né? Não dá nesse vídeo para a gente explicar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Se esse Deus em si é uma comunidade em si mesmo, nossas mentes é muito limitada nessa questão de número, de quantidade, tempo, dimensão. Não cabe a plenitude de Deus na nossa lógica. A definição de Deus, vamos dizer assim, nossa mente não cabe. A outra coisa que eu queria pontuar aqui seria o seguinte: qual seria a essência desse Deus? Como ele é? Bem, eu creio que Deus é aquilo que João diz, e pela expressão em Cristo Jesus, que Deus é amor. Por isso creio que seja esta força consciente, esse amor que gerou todo o universo. E eu até acredito que este é o DNA divino no ser humano, a capacidade que nós temos de amar. Você vai entender isso mais à frente, você vai começar a entender o que eu estou te dizendo. É só você continuar e assistir esse vídeo até o final. Colocado todo esse cenário,
a gente vai começar a nossa história. Lembrando que todo o tempo verbal que eu vou usar aqui, como por exemplo, estava, havia, tinha, enviou, fez, etc., é apenas um olhar do nosso ponto de vista. Senão fica difícil para a gente entender, certo? Então vamos lá. Deus estava de boa, Ele é Deus, Ele não precisa de nada, não precisa de ninguém, mas Ele é puro amor. E por ser amor, Ele quer amar, Ele quer compartilhar de si. Então esse Deus sonha e Ele tem um plano, vamos dizer assim, eu quero gerar filhos, eu quero filhos. Então Deus começa essa história de amor preparando a casa para eles. Qual a matéria-prima que Ele vai usar, se nada existe? Mas Deus está lá. Então, para mim, Ele tirou de si mesmo algo assim tão infimamente minúsculo diante de sua imensurável grandeza. Ele condensou aquilo e vamos chamar isso de partícula de amor? Estou dando um nome aqui. Ele colocou amor saturou ali de si e até o momento que, bum, Big Bang, a existência, o tempo, todas as coisas, as galáxias, os astros, o mundo, as partículas quânticas, tudo começou a existir. Bem, agora a gente tem o material para trabalhar. Aí, depois dele fazer a casa, ele disse, vamos gerar filhos para amá-los. Mas não posso gerar seres escravos. Se é para amar, tenho que criá-los com liberdade. Eles irão ter o meu DNA, terão vontade, consciência de si, inteligência, com poder de criar também, vão se relacionar uns com os outros e com tudo em sua volta, vão ser uma família, vão ser a minha imagem e semelhança. Eu vou criá-los livres. E o amor deles, por mim, será resposta ao meu amor por eles. Eu não quero aqui afirmar como Deus criou tudo isso. Vamos fazer o seguinte, se você é um criacionista e defende a literalidade do livro de Gênesis, fica com essa sua ideia que não vai mudar a essência da história. Mas se você acredita, como eu acredito, que Gênesis é uma parábola da teoria da evolução, vamos dizer assim. Eu acredito que Gênesis realmente seja uma parábola. Ou se você acredita só na evolução, tudo bem. O que eu vou dizer agora, eu não estou afirmando nada para você, tá? Mas se esse processo de moldar o barro para fazer o homem é uma história para mentes mais primitivas, é uma maneira de Deus se comunicar, para ensinar a essência, que na verdade Deus estava querendo dizer que Ele teve um cuidado especial na criação do homem. Para dizer que Deus criou, de repente, criou uma raça primata, preparou ela através de processos evolutivos, até o ponto em que Ele dá consciência a essa criatura. Quem sabe não está aí o sopro divino. No dia em que o homem abre os olhos e ele se torna consciente de si mesmo. Aliás, até hoje a ciência não sabe a origem da consciência. Olha, sinceramente, para mim, essa história parece que tem muito mais a ver, parece que demonstra um certo cuidado maior, muito mais trabalho do que apenas juntar um monte de barro e pronto. E como o mundo, por exemplo, foi criado em 7 dias, tempo, você lembra o que eu falei? Se um dia para Deus pode ser 1000 anos como um dia, 1 milhão de anos, não interessa. Eu só sei que as pessoas estão tentando descobrir o elo perdido, a prova que os evolucionistas, que os ateus tantos desejam. Sinceramente, isso não vai abalar a minha fé. Não vai, eu já estou protegido contra isso. E outra coisa, já ouviram falar na teoria dos multiversos? Defendida por cientistas. Eu não sei se vou conseguir explicar aqui exatamente, mas é mais ou menos assim. Os cientistas descobriram que tudo no mundo é energia. Um mundo quântico, minúsculo, a gente não vê, tudo vibra em frequências. E cada universo poderia existir em frequências diferentes, coexistindo ao mesmo tempo. As frequências, você lembra das frequências de rádio e TV? Quantas estações entram pela antena do seu rádio, pela antena da TV?
Então, será que Deus, quando cria a matéria, ele poderia também estar criando um universo paralelo? Seria a explicação para coexistir um mundo espiritual e um mundo material, que a gente não tem acesso, por isso a gente não consegue ver. Mas seria um outro universo, a dimensão de Deus. Quem sabe? Não é interessante pensar assim? Explicaria muitas coisas, não é verdade? Talvez você me diga, mas isso tudo é loucura, tudo isso é especulação, a ciência está aí. E quanto mais eu observo a ciência, mais eu creio em Deus. A minha fé está fortalecida. Eu vivo sem crise existencial. Sabe, eu sinto pena de pessoas que têm uma fé limitada a um texto ou a materialidade, a literalidade daquilo que pode tocar e ver. Me lembra muito Tomé. Deus escolhe as coisas simples, pequenas, para confundir coisas grandes. Quem sabe uma coisa tão pequena que só cabe até no mundo quântico, algo que um homem não pode observar com tanta exatidão. Bem, a gente vai continuar. Bem, Deus cria o ser humano livre e isto implica numa possibilidade. Qual seria essa possibilidade? Se ele é livre, o ser humano pode então escolher outro caminho, inclusive o caminho contrário à natureza de Deus, vamos dizer, a sua natureza, a natureza do homem, a natureza de Deus, que é divina, um caminho contrário ao amor. Isso iria implicar na sua destruição realmente, porque se tudo existe, se cada criatura só pode existir em amor, quer dizer, em Deus, tudo foi feito nele, porque Deus é amor, é a fonte da existência. E não pode então haver qualquer coisa nele que não ama. Sendo assim, o que aconteceria com o homem? O homem está perdido, fadado à destruição, deixou de amar, é destruído. Se separou de Deus, é destruído. Deus sabia que o homem poderia escolher esse caminho? É claro que sabia, claro que sim. Por isso, de antemão, antes, Deus já tinha elaborado todo um plano. Você pode me perguntar assim, qual seria esse plano? Vamos fazer o seguinte, esse vídeo vai ficar muito longo. Eu vou deixar o restante da história para outro vídeo. Agora até aqui, eu sei que parece loucura, mas o que você achou? Mostra para um amigo seu que é ateu, comenta aí, de repente você nem quer mais ouvir nada, mas é muito interessante o que eu tenho para contar. Olha, mas se parece loucura, não tem problema não. O Evangelho também é assim. Graça e paz.